Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Jorge Augusto, eu sou professor de Biologia e nós vamos começar hoje uma caminhada inteiramente importante, muito importante, né? Estamos aqui na família LAC, né? LAC Enem, é onde nós conseguiremos a sua aprovação, né? Hoje nós temos um assunto extremamente importante, um dos mais pedidos, né, no concurso do Enem e praticamente todos os vestibulares, né, estaduais. Bem, hoje nós vamos trabalhar ecologia. A ecologia começa com alguns conceitos interessantes, né? Quando a gente fala de ecologia, nós estamos falando diretamente eco, casa, logia, estudo. Então, nós estamos falando do estudo da casa, do estudo do meio ambiente, né? Então, nós estamos falando do estudo da nossa casa. Diretamente, a ecologia é dividida em várias partes, certo? Entre eles, os ciclos biogeoquímicos, entre eles, a cadeia alimentar. Bem, hoje nós começaremos com conceitos chaves, conceitos básicos, né? Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui, né, são os conceitos focados a níveis de organização, tá certo? Bem, quando a gente fala de ecologia, a gente fala da unidade básica que é o indivíduo até a biosfera. Então, nós temos aí alguns níveis de organização, né? Primeiro nível de organização, né, é a população. Como diz aí o nosso primeiro slide, né, a população, o conjunto de indivíduos da mesma espécie. É interessante eu falar isso, né, porque o que faz um indivíduo ser da mesma espécie que outra? Normalmente os alunos citam muito a ideia da igualdade, da semelhança. Mas não é o único. Eu costumo normalmente falar que ser simplesmente semelhante não significa que um indivíduo é da mesma espécie que outro. Vou te dar um exemplo. Se eu vou comparar, né, dois indivíduos. Primeiro, vou comparar assim, cães. Imagina que você nunca tivesse visto um cachorro, tá certo? E tivesse observado um Chihuahua e um São Bernardo. Bem, Chihuahua e São Bernardo são cães bastante diferentes, né? Começando pelo tamanho, começando pela estrutura dos pelos, bem diferente. Vou comparar agora, né, dois felinos, leopardo e guepardo. Bem, concorda comigo que leopardo e guepardo, né, são mais semelhantes que o São Bernardo e o Chihuahua? Então, presta atenção. A semelhança não é a única, né, coisa que você tem que avaliar para indivíduos para serem da mesma espécie, né? É interessante a gente falar que os indivíduos, para serem da mesma espécie, além dessa semelhança que normalmente as pessoas ponderam, né, nós temos que falar também da capacidade de fertilidade. Então, né, para serem da mesma espécie, os indivíduos, além de semelhança, né, têm que ter capacidade reprodutiva. Quando um macho e uma fêmea se juntar, formar um indivíduo. E esse indivíduo, né, tem que ser fértil. Ah, Jorge, tem que ser fértil? Tem que ser fértil. Tá certo? Bem, aqui eu dou um exemplo de população, né? Olha que bonitinho, né? Os pinguins. Pode ver que todos, né, possuem a mesma semelhança e o macho e uma fêmea têm capacidade reprodutiva. Tá certo? Jorge, por que você fala da capacidade reprodutiva e dos indivíduos serem férteis, os descendentes? Meu amigo, às vezes duas espécies, mesmo, né, tendo características semelhantes, mas sendo de espécies diferentes, podem reproduzir. Vou te dar um exemplo. Olha que imagem curiosa. Aqui nós temos o que nós chamamos de híbrido. O híbrido é a junção de duas espécies diferentes. A gente pode dar como exemplo de híbrido aqui, né, o zebralo. Olha que curiosidade. O zebralo é a junção da zebra e o cavalo, né? Parece até montagem, mas não é. Tá legal? Temos aí a junção de duas espécies diferentes. Então, primeira unidade aí, né, é a espécie. Para serem da mesma espécie, os indivíduos necessitam, né, ter capacidade reprodutiva. Bem, quando eu junto indivíduos da mesma espécie, eu tenho uma população. Tá certo? Bem, o segundo nível aí de análise é a comunidade.
também chamado de biocenose. Quando eu falo de comunidade, eu estou juntando indivíduos de espécies diferentes. Tá bom? Então, aqui nós temos, no nosso exemplo, né, indivíduos na mesma área interagindo. Então, aqui nós temos as zebras, os gnus ao fundo, a vegetação. Então, eu estou pegando um conjunto, né, de populações e estou juntando na mesma área, proporcionando uma interação. Isso é o que nós chamamos de comunidade. Tá bom? Bem, quando eu pego a comunidade e junto diretamente aos fatores abióticos, eu vou ter o que nós chamamos de ecossistema, tá certo? O ecossistema, como mostra no nosso slide, é formado por um conjunto, né, de espécies, um conjunto de populações, tá legal? Aí interagindo diretamente, né, com os fatores abióticos. O exemplo que nós damos aí, né, é a caatinga, tá certo? E quando a gente pega todos os ecossistemas da Terra, nós temos um conceito que é chamado de biosfera. É interessante a gente falar de ecossistema, porque quando a gente fala de ecossistema, normalmente os alunos, né, dão como exemplo Cerrado, Caatinga, Pantanal, né, normalmente macroecossistemas, tá certo? Mas existem os microecossistemas. Te chama a atenção que uma poça d'água pode ser um ecossistema. Uma poça d'água pode ter os seres vivos, como um exemplo aí nós podemos citar, né, as algas, nós podemos citar larvas de mosquito, nós podemos citar, de repente, um protozoário. Então, nós temos os seres vivos diretamente numa poça d'água. E ali nós também achamos os fatores abióticos, são aqueles que não têm vida, mas influenciam diretamente na vida no ecossistema. Tá certo? Nós temos ali, como exemplo de fatores abióticos, a temperatura, a iluminação. Então, quando nós temos os fatores abióticos, mais os seres vivos, nós temos um ecossistema, sejam microecossistemas ou os macroecossistemas, como exemplo que nós demos ainda há pouco, né? Que é o caso da caatinga, tá certo? Então, na hora que nós falamos de biosfera, nós estamos citando aí todos os ecossistemas da Terra, tá certo? Então, olha lá os níveis de organização. Agora, diretamente, né, na nossa tela, tá certo? De cara, nós temos o indivíduo, que é a unidade básica, tá certo? O conjunto de indivíduos da mesma espécie, a população. Conjunto, né, de populações interagindo em determinado espaço, nós temos a comunidade. Quando a gente pega a comunidade mais os fatores abióticos, né, nós temos um ecossistema. E, por último, quando nós juntamos todos os ecossistemas da Terra, a biosfera. Tudo bem, meu amigo? Então, os níveis de organização básicos são esses, tá? Aqui a gente fala diretamente, né, que o meio ambiente ele é formado de duas partes, como nós falamos ainda há pouco. Primeiro, os seres vivos. Eu dou como exemplo aqui de seres vivos animais, os vegetais, os fungos, as bactérias, as algas, bem. Mas os fatores abióticos, tá certo? Os fatores abióticos aí, nós temos como exemplo a taxa pluviométrica, a iluminação, a temperatura, a composição do solo, a composição atmosférica. Esses são fatores abióticos de extrema importância. Normalmente, quando chega nessa hora, eu pergunto qual o principal fator abiótico? Bem, nós temos principais, tá certo? O aluno costuma perguntar bastante isso. E você tem que saber que o principal fator, ou um dos principais fatores, como alguns pesquisadores falam, né, é a iluminação. Jorge, por que a iluminação é o principal ou um dos principais fatores abióticos? Meu amigo, a iluminação vai proporcionar, vai ajudar em um dos principais processos da biologia. É um processo que eu começo a falar no primeiro dia de aula e levo até o último dia de aula. Tá certo? Esse processo, aonde a iluminação está diretamente ligada, é a fotossíntese. Olha só, o nome já diz. Foto, luz, síntese, construção. Você não pode esquecer disso. São dois processos aos quais você jamais vai esquecer. Aluno do Jorge não esquece,
Fotossíntese e respiração. Na verdade, quem sabe fotossíntese sabe respiração. Veja bem, quando a gente fala de fotossíntese, né, o nome já diz. Fotossíntese. Fotoluz, síntese e construção. Então, construção através da energia luminosa. Tá certo? Nós teremos aí, né, uma fórmula-chave, aonde, para existir fotossíntese, é necessário, primeiramente, a água. Então, principalmente os vegetais captam água, né, do meio ambiente, sais minerais, tá legal? Da atmosfera, o gás carbônico, tá? Com a energia luminosa, captado por um pigmento esverdeado, que é a clorofila, produz produto C6, H12, O6. Professor, o que é isso? Glicose. É o produto, é o que tanto interessa. O subproduto, o que não interessa, o que normalmente o vegetal joga para a atmosfera, gente? Oxigênio. A fotossíntese é um processo, né, anabólico. O que é isso, Jorge? O que é um anabolismo? Anabolismo é um tipo de reação no qual existe construção. Eu vou pegar moléculas simples e vou transformar em molécula complexa. Veja bem, pego duas moléculas simples, água e CO2. A água vai sofrer um processo de quebra, que a gente chama de fotólise, tá certo? E eu vou captar o hidrogênio aqui, ó. Esse hidrogênio eu junto ao gás carbônico e forma a molécula que é a glicose, que é uma molécula complexa. Então, veja bem, eu estou construindo. Então, quando a gente fala de fotossíntese, nós estamos falando de um processo de construção, um processo de anabolismo. Quando a gente fala de construção, a gente fala de anabolismo. É só você lembrar, anabolizante, né, é um medicamento utilizado, né, para o aumento de massa muscular, para a construção. Então, aqui, quando eu falo de fotossíntese, eu faço de um processo anabólico, de um processo de construção. Tá certo? Como eu falei, né, quem sabe fotossíntese, sabe respiração. A respiração é um processo catabólico. Ao contrário do anabólico, o catabólico é um processo de quebra. Então, aqui eu tenho a construção e aqui embaixo eu tenho a quebra, a destruição. Nós temos o catabolismo, meu amigo, hein? Não pode esquecer. E eu falei que os processos eles são inversos. Bem, se eles são inversos, a fórmula também vai ser contrária, vai ser inversa. Veja, para existir a respiração, no caso aí, o nosso tipo de respiração que nós estamos falando aqui é uma respiração aeróbia, tá legal? O que é isso? Existe a presença. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. E aí, galera, gostou da aula? Curta e compartilhe.